boa tarde ou boa noite para você que está aqui ligadinho mais uma vez, juntinho, esperando a professora fazer aquela explicação basiquinha para aprofundar os seus conhecimentos e fortalecer a sua compreensão, né, na disciplina de geografia. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito instigante. Mas antes da gente começar aqui as nossas discussões, eu pedi para você verificar se você pegou seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, a sua borracha para fazer as suas anotações. E se você tiver dúvida, corre lá no grupo e pergunta para a prof, que a prof tá lá, ó, só circulando e esperando você, coisa mais fofa, tirar a sua dúvida comigo, certo? Bom, hoje o tema, né, é o tema que fala sobre a nossa formação territorial, né? E as primeiras divisões que ocorreram aqui, né? O Brasil não era Brasil, né? Era um outro território, tinha outro nome, outra população morando aqui, certo? Mas então nós vamos precisar saber como é, quem que chegou, o que que aconteceu. Nós precisamos compreender que essa fase, que é as fases do século XV, que nós vamos falar hoje, inicia, né, o fortalecimento das grandes navegações lá na Europa. Então, espanhóis, portugueses, né, que foram os grandes percussores, né, da navegação, os grandes aventureiros saíam em busca de novas terras, novos territórios para poder fazer a apropriação, né, pegar para eles e aí fazer a exploração, né, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, principalmente na América do Sul e parte da América também central e latina em especial, né? Quando eu falo de América Latina, é toda a América que envolve, que fala aí o espanhol, a língua portuguesa, tá? Então, antes da gente iniciar, é bem importante que vocês compreendam que nessa fase das colonizações, nós tivemos basicamente dois tipos, né, de colonização, duas formas de um povo sair de um lugar, chegar em um outro território novo, se apropriar desse território e formar ele da maneira como eles entendiam que deveria ser formado. Então, quais são esses dois tipos? Primeiro é o tipo de colonização de povoamento, que aconteceu lá, onde a gente hoje conhece por Estados Unidos, na América anglo-saxônica, porque fala inglês, né? E a colonização de exploração, que é o que aconteceu aqui, tá? E elas têm muita diferença. Nós vamos falar mais sobre essa diferença um pouquinho para frente, mas eu quero que vocês entendam que é o que aconteceu aqui, que é a colonização de exploração, ela tinha um objetivo explícito e claro. Qual que é o objetivo de exploração? Gente, a própria palavra fala, né? Explorar. Então, a colonização de exploração, ela tem o objetivo de retirar recursos naturais, né? Como o ouro, no caso aqui o ouro, o diamante e o pau-brasil, né? Que foram os principais recursos retirados na primeira fase. E levar para a Europa e com isso a Europa enriquecer com os nossos recursos, certo? Antes da gente começar com esse papo, eu vou mostrar para vocês, né? Vamos fazer a localização geográfica desse momento histórico para vocês compreenderem aí dentro de uma perspectiva de mapa, tá? De onde nós estamos falando. Vamos lá? Vamos juntinho nessa, pessoal! Bom, ok. Esse aqui é o mapa mundi, né? Quem tiver condições aí de ver uma imagem um pouco melhor, quiser procurar no Google, procura o mapa mundi com suas divisões de continente ou a sua divisão política, né? Que mostra os países. Bom, nós vamos falar aqui, ó, dessa formação desse território aqui que nós conhecemos como Brasil, que fica na América do Sul, no hemisfério sul, né? Considerando que nós temos aqui a linha do Equador, que também passa aí bem no extremo norte, né? E nós temos também o Trópico de Capricórnio, mas nós vamos falar aqui, ó, América do Sul, Brasil,
Linha do Equador, hemisfério sul, banhado pelo Oceano Atlântico, ok? Então é isso aí, pessoal. Ok, então feito essa localização, não é? Nós vamos falar um pouquinho sobre a chegada dos europeus, né? A chegada dos europeus da América, ela se deu a partir do século XIV, finalzinho do século XIV, início do século XV, e se estendeu, né, se fortaleceu também no século XVI, né, a fase das grandes navegações, tá? Então, a formação da América, ela foi influenciada por algumas mudanças, e essas mudanças, elas ocorrem a partir da chegada de Cristóvão Colombo em 1492, e vários fatores também, né, contribuíram para essa expansão das navegações, né, das grandes navegações. Então, nós temos aí dois povos, né, principalmente, que fazem, vamos falar assim, os primeiros passos para essa corrida, né, da busca de territórios, que são os espanhóis e os portugueses. E aí logo também vem a Inglaterra, a Holanda, depois vem também os franceses, né? Então todos esses eles partem em busca de novas terras, novos territórios, né? E por que que eles buscam? Porque eles querem primeiro, né, as novas rotas para buscar especiarias nas Índias e eles acabam se deparando com novos territórios e chegam à conclusão de que poderia ser muito vantajoso se apropriar desse território em função de obter recursos, né? Recursos naturais, pedras preciosas, ouro, diamante, prata, enfim. E também recursos naturais vegetais, né? Não só os minérios. E um bom exemplo disso é o pau-brasil, que foi bastante retirado aqui do nosso território, né? As grandes navegações, elas eram patrocinadas pelos nobres, né? Pelos reis, uma parte também veio de patrocínio da igreja, porque a igreja ela também tinha interesse em fazer a apropriação desses novos territórios para que pudessem ganhar novos fiéis, né? Porque nessa fase a igreja está passando por uma crise em função da reforma protestante de Martinho Lutero, que vocês vão estar estudando mais profundamente aí em história e também no ensino médio, né? Agora no ensino fundamental um pouquinho também, tá? É interessante colocar então que quem vivia, né? Quem que vivia aqui nesse território? Ele era vazio? Não, ele tinha povos, né? Quem que eram esses povos? Indígenas. Na apostila aí de vocês, né? Ou na atividade que eu tô mandando hoje, esse PDF que eu mandei no grupo, fala um pouco mais sobre cada um desses povos. Então, não deixe de fazer a leitura, né? Principalmente aí na página 2, que está falando um pouquinho sobre esses povos. Esses povos pré-colombianos, né? Eles se destacam por três principais povos aqui na América do Sul. Quais são eles? Os maias, os astecas e os incas. Aqui no nosso território, conhecido hoje como Brasil, nós tínhamos várias etnias indígenas, né? Qual que era a linguagem predominante? O tupi-guarani, né? Aqui no Mato Grosso nós temos, por exemplo, até hoje, né, os boés-bororos. No Xingu nós temos bastante grupos também indígenas, né? Em Santa Catarina os caiagangues, no Nordeste também tem também caiagangue, enfim, uma série de etnias indígenas que já viviam aqui. Chegam os portugueses e o que que eles fazem? Eles acabam aprisionando e transformando esses indígenas em mão de obra escrava. E lógico que os indígenas, né? Quem que vai gostar disso? Ninguém, né, gente? Então eles vão à luta, né? Eles começam a guerrear, né, contra os portugueses, a fazer suas resistências, né, para sobreviver. Nesse processo aí, nós perdemos vários idiomas indígenas que, inclusive, nós nem conhecemos, nem temos conhecimento, né? E fizemos também assim passamos por um processo de aculturação, né? Porque quando os portugueses chegam aqui, eles não chegam de boa querendo trocar informação e trocar cultura, né? Não, eles chegam
se apropriando, dominando o povo, escravizando, né? Então a gente chama isso de um processo de aculturação, onde se aniquila uma cultura para se predominar outra. E formando nosso território, então, com duas bases étnicas, né? No início, que é a portuguesa e a indígena, certo? E depois os portugueses trazem os africanos também como mão de obra escrava, e aí forma as nossas matrizes étnicas, né? Oficialmente, então, nossas matrizes étnicas formadas por três povos: os negros, né, os indígenas e os portugueses, tá? Então, lembrando que aqui na América nós tivemos, né, América do Norte, América do Central e América do Sul, nós tivemos dois tipos de colonização. América do Norte ou América anglo-saxã, como vocês estarão vendo aí na página 3 das atividades que eu mandei para vocês, ou na apostila, fala de colonização de povoamento. A colonização de povoamento ela é diferente da colonização exploratória que acontece na América Central e na América do Sul, tá? No nosso território, inclusive, né? Porque a colonização de povoamento ela tem o objetivo de povoar, de construir um novo território. A exploração, não, ela tem o objetivo de retirar recursos, de retirar pedras preciosas, de enriquecer através de um processo de exploração, tá? Bom, pessoal, nós temos diferenças de linguagem, né? E essas diferenças de linguagens vêm em função, né, de ser uma herança histórica. Então, na América do Norte, fala-se inglês, fala-se o francês, né? Porque foram os povos que construíram lá. E aqui nós falamos o português, né? E nós temos vizinhos que falam o espanhol, né? Tá? Bom, lá na página 4, vocês têm os primeiros exercícios aí, as atividades. Qualquer dúvida, eu estou lá no grupo para retirar todas e fazer os atendimentos necessários. Daqui a pouquinho a gente retorna para fazer mais uma explicação aí do nosso segundo momento. Até mais!